E aí, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aí a matéria. Agora a gente vai entrar na parte prática aí da contabilidade. A gente vai começar a fechar os balanços patrimoniais. Importante que vocês revejam aquelas aulas que eu passei para vocês, as aulas teóricas, principalmente aí a parte do plano de contas e do balanço patrimonial, para a gente conseguir avançar aqui, tá bom? Então eu coloquei aqui no cantinho aquele balanço patrimonial, que é o mesmo que tem lá no material que eu já gravei, mandei para vocês, tá? E é o seguinte, a gente recordando, né? Aqui nós temos as contas, ó, a representação das contas dentro do balanço patrimonial. Temos contas de ativo, contas do passivo, contas do patrimônio líquido, tá? Lembrando que o balanço patrimonial ele é dividido em ativo e passivo, ativo, bens e direitos, né? O que a empresa tem para produzir, tem em mãos, e o que ela tem direito a receber ou a usar, né? E o passivo são as dívidas dela, né? E essas dívidas podem ser com os sócios, né? Que aqui fica aqui, ó, o capital social, fica a parte do patrimônio líquido, tá? Porque quando os sócios emprestam dinheiro para formar a empresa é um terceiro ente, né? Nós temos os sócios e a empresa. São duas coisas diferentes, né? E a empresa, naturalmente, ela deve para os sócios, porque os sócios emprestaram uma grana para ela funcionar, né? Para ela começar. E a parte ali, ó, do passivo, o circulante e o não circulante, tá? É o capital de terceiros. O que é isso? Quando uma outra empresa é como se emprestasse dinheiro, né? Mas normalmente não é isso, são os financiamentos. Pode ser até dinheiro mesmo, né? Uma empresa, uma pessoa jurídica pode pegar dinheiro emprestado, mas na maioria das vezes é a questão dos consignados, né? Do crédito que a gente está acostumado, né, a ouvir, né? Mas aí é um pouquinho diferente, né, o conceito da contabilidade. É aquilo, por exemplo, as Casas Bahia, todas aquelas coisas que são vendidas lá, ela não comprou lá daquelas empresas, né? Aquelas empresas fazem, né, repassam as suas mercadorias, dando prazo muitas vezes superior a um ano para as Casas Bahia poderem pagar aquele jogo de sofá, né? A pessoa vai, compra um jogo de sofá, por exemplo, nas Casas Bahia, e o fabricante vai receber daqui a um ano, né? Então o que acontece? As Casas Bahia vai ficar devendo, ela tem uma dívida, né, para pagar. E é natural isso que aconteça, né? No varejo, supermercados, essas coisas, a maioria daqueles produtos que estão lá, eles têm um prazo para pagar, né? O fabricante manda para o supermercado e fala, olha, você me paga daqui a 4 meses. E aí o supermercado põe lá na gôndola para vender, recebe e depois repassa o pagamento. É natural, é normal isso, né? É trabalhar com capital de terceiros, porque daí a empresa não precisa ter dinheiro para poder comprar todas as mercadorias, né? Até loja pequena faz isso, né? Tem muita gente que deixa a mercadoria em consignação, né? O termo que se usa, né? Deixa lá na loja, por exemplo, lojas de roupas, tem muitos fabricantes que deixam a mercadoria lá em consignação. Então o lojista vende, por exemplo, o cara lá fabrica calças. Ele deixa 200 calças lá na loja, aí o lojista vende e depois paga o fabricante. Então essas 200 calças que estão lá estão em consignação, vão fazer parte do patrimônio da empresa, e a empresa está devendo isso para o fornecedor, mas ainda não pagou. Então aparece aqui na parte das dívidas, né? Passivo são dívidas, né? Passivo circulante são as dívidas a serem pagas em menos de um ano. Passivo não circulante são as dívidas a serem pagas para mais de um ano, tá?
E aqui nós temos as divisões do ativo. O ativo circulante é tudo que a gente consegue transformar em dinheiro rápido, menos de um ano. Tá? O ativo não circulante são as coisas que a gente tem direito a receber, só que há mais de um ano. Por exemplo, títulos a receber. Tá? Investimentos, que daí a gente faz investimentos no banco, e às vezes o banco ou as ações exigem que a gente fique com aquilo por mais de um ano. Ou o imobilizado, que são as coisas que a empresa tem para realmente produzir, como edificações, móveis, máquinas e equipamentos. Certinho? Então, aqui está o balanço patrimonial. E esses itens aqui do lado são as contas. Tá? E como é que é feito o balanço? Primeiro, a gente precisa entender que todas essas contas elas são representadas nos mecanismos de apuração aí da contabilidade por razonetes, que são esses T's aqui, tá? E de um lado eu tenho o D, que é o débito, e o C, que é o crédito, tá? A gente já falou disso na aula passada, mas lembrando, né? O crédito aqui dentro da contabilidade quer dizer a origem do dinheiro, de onde o dinheiro vem, tá? E o débito quer dizer o destino, a aplicação, um investimento, onde esse dinheiro está sendo investido, certo? Então, esse aí é o conceitozinho básico de débito e crédito. Esse razonete, né, esse T, ele serve para a gente apurar, né, tudo que entra e tudo que sai em cada uma dessas contas. Porque lembrando, né, a contabilidade estuda a mutação do patrimônio, a mudança do patrimônio. Como é que o patrimônio muda? Movimentando o dinheiro que está aí, né? E cada uma dessas contas representa um conjunto de valores, representa um conjunto de itens, né, que compõem o patrimônio da empresa, tá? E esses itens, essas contas, né, onde a gente registra a entrada e a saída, né, a origem e o destino do dinheiro, o fluxo do dinheiro na empresa, são representadas por razonetes, certo? Então, vamos agora para um exemplo um pouquinho mais prático disso aqui que eu estou falando. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente fechar um balanço, para a gente usar os razonetes, o que acontece? A gente usa informações que são coletadas ao longo da vida da empresa, né? E a vida da empresa é regida conforme a nossa própria vida, né? Mês a mês, tá? Então, feitos registros mensais num livro caixa. Aqui eu tenho um modelinho simplificado, tá? A gente sempre vai trabalhar com muitos modelos simplificados aqui por dois motivos, né? Primeiro, que a gente está trabalhando no técnico em administração, que a gente precisa ter uma visão geral sobre isso, tá? E o segundo é uma questão de tempo, tá? A gente precisa ganhar tempo. Se a gente for ficando muito detalhado, a gente vai tomar muito tempo. A gente não está com esse tempo todo, né? Mas a gente vai ter aqui, né, é importante frisar isso, né? Dentro do curso de contabilidade que a gente está tendo aqui, vocês vão aprender fundamentos, tá, da contabilidade, gestão de custos, que vão permitir vocês a trabalharem na área contábil de uma empresa, vocês trabalharem lá como assistentes, né? Vocês dominarem as ferramentas básicas, vocês entenderem como funciona isso. Então, vocês vão poder trabalhar como assistentes na área de contabilidade. Mas, independente, né, do grau de conhecimento que a gente tem, é interessante que existe uma legislação. Por exemplo, eu sou graduado em administração, posso manjar tudo de contabilidade, mas eu não posso assinar o balanço contábil de uma empresa, porque apenas um contador pode, né? Tem uma legislação para isso. É igual uma planta de um prédio. Eu posso saber fazer uma planta de uma casa, de um prédio, mas quem vai assinar como responsável é apenas um engenheiro, mesmo que eu saiba fazer tudo, tá? Mas é importante a gente saber por quê? Pela função gerencial da contabilidade. Aí é a nossa praia quanto administradores, né? A gente entender
pelo ponto de vista gerencial. E o que a gente vai trabalhar muito aqui é isso, essa visão gerencial da coisa, né? O contador ele tem uma especificidade um pouco diferente da gente. Ele não está muito interessado se o negócio tem bem ou não. O negócio dele é apurar tudo na mais perfeita ordem. A gente já olha mais da perspectiva do progresso do negócio, assim por dizer, tá bom? Então vamos lá. Ó, peguei aqui, fiz um desenho simples de um razonete, de um razonete não, né? De um fluxozinho de caixa aqui, tá? Bem simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Duas amigas, vamos colocar lá, Shadia e Mayara. Elas vão montar um negócio de brigadeiro gourmet, por exemplo. Aí elas juntaram cada um R$ 1.000 e investiram no negócio. Então o capital social delas, o capital inicial delas, são de R$ 2.000. Cada uma investiu 1.000. Aí elas viram que precisava, né? Elas vão fazer as coisas em casa, tá? Então não precisa de muita infraestrutura, mas precisou gastar R$ 200 em compra de utensílios, né? De coisas lá para fazer os brigadeiros. E, num primeiro momento, gastaram R$ 300 em matéria-prima, né, para poder produzir os seus brigadeiros. Então vamos lá, como é que a gente trabalha com os razonetes? Primeiro de tudo, né, a gente lembra, né, esse formato de T, né, ó, os razonetes aqui, ó, um formatinho de T, onde a gente tem de um lado o débito e o crédito, né, o destino da aplicação desse dinheiro e do outro lado a origem do dinheiro, onde que sai essa grana, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Então, primeiro de tudo, o capital social. Capital social é o dinheiro que inicia o negócio, né? O capital inicial. Então, primeiro, a origem desse dinheiro é o capital social, os sócios, né? E aí, o que a gente pega, né? Lembrando, para todo débito tem que ter um crédito igual. Tá? Porque a gente registra a origem do dinheiro e o destino do dinheiro, para a gente saber como está movimentando a grana dentro da empresa. Tá? Então, a origem do dinheiro, capital social. Aí a gente vai e coloca esse dinheiro onde elas juntaram o dinheiro, R$ 2.000, e vão colocar isso onde? Numa conta, uma conta caixa. A diferença, né? Tem lá o plano de contas, que eu já postei para vocês no outro vídeo. Tem lá, vocês vão precisar bastante daquele planinho de contas. A gente tem a conta caixa e a conta banco, que são as duas mais usadas para dinheiro. Como são R$ 2.000, é um valor baixo, a gente acaba usando a conta caixa. Qual a diferença entre a conta caixa e a conta banco? Caixa é o dinheiro vivo e a conta banco é se tiver uma conta no banco, né, para poder guardar o dinheiro. Vamos considerar que as duas estão trabalhando com dinheiro vivo, tá bom? Então a gente pega, né, a origem do dinheiro, capital social, e aí a gente destina esse dinheiro, aqui o D de débito, destino, a gente destina esse dinheiro para o caixa da empresa, certo? Beleza. Então, para todo débito, todo crédito, eu tenho um débito, tá? É sempre assim, para todo crédito, débito, para todo débito, um crédito, tá bom? Então, agora, o que foi feito no outro dia? No dia 2 de fevereiro, elas juntaram a grana para fazer o negócio do Brigadeiro Gourmet. Aí, no dia 3, foram comprar utensílios, certo? Então, saiu R$ 200 do caixa e vai para onde? Para a conta utensílios. Tá aqui, ó, saiu 200 e foi para a conta utensílios. Bom, o plano de contas, gente, que nós estamos usando, que é o que eu coloquei lá na aula passada, a gente vai usar aqueles nomes padrão lá das contas. Tá? É um modelo também, um plano de conta simplificado. Se vocês procurarem nos livros de contabilidade,
vocês vão encontrar outros modelos, tá? Outras listas, né, de plano de contas, mas elas são sempre padronizadas. Por que que é importante padronizar? Para a gente poder comparar uma empresa com a outra. Então, é sempre isso. O caixa é dinheiro vivo, conta banco é o dinheiro que a empresa tem lá no banco disponível para utilizar. Então, sempre é bem especificado, né, para não ter aquele problema de numa empresa botar um nome, na outra botar outro nome. Como é que você vai comparar? Você não compara laranja com banana, né? Tem que ser laranja com laranja, banana com banana. Então, o plano de contas serve para isso, para padronizar todas as contas da empresa. Então, retomando aqui, tá? Os nossos lançamentos, né? Do nosso livro Caixa aqui. Agora a gente comprou R$ 300 em matéria-prima, R$ 300 em matéria-prima. Foi uma compra feita à vista também, né? Todas as compras feitas à vista, elas saem, né? Ou do caixa ou do banco, né? Vai lá e paga com cartão ou paga em dinheiro mesmo. Aqui todas as contas são à vista. Então a gente vai tirar R$ 300 do caixa e vai colocar R$ 300 na nossa conta estoque, certo? Para registrar. Por quê? O que acontece? O dinheiro está mudando de lugar, né? O dinheiro está o patrimônio da nossa empresa está em mutação, está saindo de um lugar e indo para o outro, certinho? Então tiramos R$ 300 do caixa e colocamos no estoque. Lembrando, na contabilidade tudo é registrado em valor monetário. A gente não registra as coisas aqui na contabilidade, por exemplo, comprou R$ 300 em matéria-prima. A gente não vai colocar aqui, né, dentro da parte contábil da coisa, leite condensado, creme de leite, achocolatado, cacau em pó e forminha de papel e piriri poró. A gente não vai pôr isso dessa forma, né? A gente vai colocar tudo isso em forma de razonete e nós vamos colocar também, né, em valor monetário, tudo em valor monetário. Aqui, como a gente está vendo, né, só a explicação conceitual da coisa, nós colocamos todas as mercadorias da conta estoque em uma conta só. Mas na realidade, o que aconteceria aqui? Tá? A gente teria subdivisões da conta estoque. A gente teria um razonete só para estoque de leite condensado, outro razonete só para os valores gastos com creme de leite, outro razonete só com os valores gastos com o cacau em pó, outro razonete só gasto com embalagem. Seria tudo separadinho, né? Essa é a forma correta. Por isso que existem programas, softwares de contabilidade, né, para poder fazer tudo isso. Eu já dei esse exemplo, né, lá na explicação anterior, mas em um supermercado que tem 6.000 itens diferentes, é um razonete para cada item. Tá? Por isso que é tudo informatizado, ninguém faz mais isso à mão. Mas eu era velho, eu sou velho, né? Eu era não, eu continuo. Mas na minha época, né, na minha juventude, nem todos os lugares, na minha infância, nem todos os lugares eram informatizados, né? E tudo isso era feito o controle manual. Era um Deus nos acuda, né? As empresas chegavam a fechar um mês só para conferir estoque, né? Normalmente era em janeiro. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Então, eu tiro o dinheiro do caixa, pago as mercadorias, e aí eu transformei, em vez de ter R$ 300 em dinheiro vivo, o que eu vou ter agora? R$ 300 em mercadorias no meu estoque, assim como os utensílios. Eu tinha R$ 200 em dinheiro vivo quando eu tirei do caixa, mas depois que eu comprei os utensílios, eu tenho R$ 200. Só que agora ele não é mais em dinheiro vivo, ele é em utensílios, certo? Então acabaram-se os lançamentos da minha empresa. Agora eu posso até fechar o balanço. Como é que eu fecho o balanço? Primeiro, eu tenho, né, igual o razonete de capital social, eu só tenho R$ 2.000 mesmo, não tenho mais nada que fazer.
utensílios, estoque, também não tenho que fazer. Mas aqui no caixa, ó, eu somo o total das saídas e subtraio o total da entrada. E no final eu vou ter o saldo, o dinheiro que sobrou no meu caixa. Sobrou R$ 1.500 no meu caixa, né? Porque eu tirei 500, certo? Então agora eu posso fechar o balanço, tá? Bom, então vamos lá. No ativo circulante eu tenho caixa R$ 1.500, que é o saldo aqui, é o que sobrou. Eu tenho estoques R$ 300. No ativo não circulante, eu tenho R$ 200 de utensílios, né? Que é o meu imobilizado, tá? Isso aí, o meu dinheiro vai ficar parado aí. O do estoque não, porque o do estoque qual é a intenção? É produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. O dos utensílios, não, a gente não vende utensílio, afinal de contas a gente vende brigadeiro gourmet, certo? Então, 200 de utensílio. Aí quando eu faço a soma, né? 1.500 de caixa, 300 de estoque, eu tenho 1.800 no ativo circulante. E eu tenho 200 no ativo não circulante. Então, o meu patrimônio total são de R$ 2.000, tá? E aqui no caso do passivo, eu só tenho a conta de capital social, R$ 2.000, certo? R$ 2.000, que dá o total de R$ 2.000, né? Porque eu não tenho passivo circulante nem não circulante, porque eu não tenho outras dívidas, eu não comprei mais nenhum item, certinho? Então, fechei o balanço da empresa de brigadeiro gourmet, da Chade e da Maiara, patrimônio de R$ 2.000, certo? Agora, nós vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. É importante que vocês façam o seguinte, no próximo slide vai ter um enunciado de um conjunto de lançamentos bem maior do que esse aqui, foram 4 razonetes, né, que a gente teve aqui, né? O outro vai ter muito mais. Então é importante que a gente dê um print na próxima tela, tá? Para poder acompanhar o raciocínio que vem a seguir. Então é esse aí, turma. Dá um print nessa telinha, tá? Para poder acompanhar os lançamentos, né? Nós temos muitos lançamentos aí, do histórico aí da Patibolos, tá bom? Temos muitos lançamentos, então a gente precisa, né? O ideal é que vocês vejam, por exemplo, a atividade no computador e acompanhem o print disso daí pelo celular, tá bom? Ou 2 celulares, para poder acompanhar o raciocínio direitinho, lance a lance, tá joia? Então vamos lá, vamos para a próxima fase do joguinho. Vamos lá, turminha? Então vamos aqui para os lançamentos, tá? Então o ideal é que vocês tenham um print, né? Conforme eu já falei um monte de vezes, daqueles lançamentos aí na mão, para vocês poderem acompanhar o raciocínio aqui. Então vamos ao primeiro lançamento. Pati desembolsou 200 mil em dinheiro, então 200 mil de capital social. A origem, capital social, ela é a sócia, né? Tá? A origem, capital social. Aí ela coloca esse dinheiro, debita esse dinheiro na conta banco. 200 mil reais é muito dinheiro, vai trabalhar no banco, né? Ninguém fica trabalhando com isso daí em dinheiro vivo, né? Então, por isso que põe na conta banco. No exemplo anterior, era pouco o dinheiro, ficava na conta caixa, né? O dinheiro vivo. Mesmo uma empresa, um supermercado, por exemplo, ela tem a conta banco e a conta caixa, porque a caixa fica o que ele tem de dinheiro vivo e na conta banco o que ela tem já depositado no banco para poder fazer as transações, tá? Segundo lançamento aqui do A, são 20 mil reais em refrigeradores. Lembrando o conteúdo teórico que a gente já viu, que para formar o capital social de uma empresa não é só dinheiro vivo, ele pode ser formado
por bens diversos também, né? Porque, por exemplo, já que vai precisar de freezers, né, geladeiras e congeladores, refrigeradores e coisa e tal, ela já tem, não precisa entrar com dinheiro para depois comprar. Já pode agregar isso aí ao patrimônio da empresa, né? Então, ela já colocou ali no capital social 20 mil e o destino, como é uma máquina física, coloca lá na conta máquinas e equipamentos. Lembrando que os títulos dessas contas estão disponíveis no plano de contas que eu já disponibilizei na aula passada. Tá? 20 mil em reformas do ponto comercial, também a origem desse valor é o capital social e o destino a conta instalações. Tá? A reforma de um prédio, a adequação do ponto comercial, coisas desse tipo, elas fazem parte do patrimônio da empresa, porque, por exemplo, uma empresa aqui do gênero alimentício, que é esse aqui, tem certas regras que precisam ser cumpridas, regras da Anvisa. Então, o que acontece? Se essa empresa for ser vendida para outra pessoa vai ter que fazer essa adequação. Então, é melhor que a empresa já faça e isso faça parte do patrimônio, tá? Dos valores, né, da empresa. Então, ela já vai estar tudo certinho. Então, a outra pessoa que comprar, numa hipótese, né, não vai ter esse gasto. Por quê? Porque já foi feito. Então, é um patrimônio. Igual ela não vai precisar comprar congelador, porque já tem, né, refrigerador, porque já tem. E está ali o valor registrado. Certo? Então, continuando, né? Os lançamentos do B. Agora, ó, no dia 10 de outubro, foi gasto R$1.000 na compra de um equipamento de som. Foi gasto aqui, né, R$1.000. Isso aí foi tirado do banco, né? Foi comprado à vista. Ela quis sonorizar lá a lojinha de bolos dela, tal. Então, esse valor sai da conta banco, né? Sai os R$1.000 e a gente coloca aqui na conta máquinas e equipamentos, que já tinha, né? Os freezers, a gente coloca eles juntos, não tem problema. Tá bom? Próximo lançamento. Lançamento C. No dia 18 de outubro, foram gastos 15 mil em móveis e utensílios, pagos em 3 vezes. Aqui é interessante, tá? Que é o seguinte, vai ser pago parcelado em 3 vezes. Apesar de ter o dinheiro, nesse caso, quando é uma compra que acontece sem juros, é melhor a empresa se manter com o teu dinheiro, né? Porque dela trabalha com capital de terceiros. Como ela vai ter uma dívida, né? Ela recebeu esses móveis à vista, porém ela tem uma dívida para pagar, né? Ela tem 3 meses aí de parcelas a pagar. Então, da onde que é a origem desse dinheiro? A origem desse dinheiro não são sócios. A origem desse dinheiro aí é do cara que fornece os móveis para a lojinha de bolos. Então, onde que nós vamos lançar, né? A gente tem duplicatas menos de um ano, mais de um ano. Como são em 3 meses, é menos de um ano. Então, a gente coloca 15 mil, a origem aqui duplicatas. Tá? Duplicatas, a gente já conversou sobre isso, acho que até lá no grupo de WhatsApp da sala, né? A duplicata é uma representação como um documento a ser pago, né? É tipo um boleto, assim por dizer. A gente usa, nesse caso aqui, né, para facilitar o nosso entendimento, para tudo que for estrutural. Tá bom? Então, móveis e utensílios fazem parte da estrutura da empresa. Então, menos de um ano, a gente coloca a origem ali, ó, duplicatas menos de um ano. E aí, a gente destina esses valores para a conta móveis e utensílios. Certo? Aí, o lançamento D. 3 televisores foram comprados no dia 27 de outubro, parcelados em 24 vezes no valor
de R$12.000. Então, o que acontece nesse caso aqui? A gente vai ter uma dívida longa, né? Razoavelmente longa, de 2 anos. Então, a gente vai ter uma parte da dívida que nós vamos pagar em menos de um ano e uma parte da dívida que nós vamos pagar em mais de um ano, certo? Para ter direito a esses televisores. Então, eu coloco aqui, ó, dívida, ó, 6.000 menos de um ano, 6.000 mais de um ano, totalizando R$12.000 em televisores. Então, eu separo, né, as partes da dívida proporcional ao tempo. Se fosse, por exemplo, em 18 vezes, eu colocaria 12 parcelas menos de um ano e 6 parcelas mais de um ano. Se fosse, por exemplo, em 3 anos, eu colocaria uma parte menos de um ano e 2 partes mais de um ano, né? 3 anos, 36 parcelas, né? Eu colocaria 12 parcelas menos de um ano e 24 parcelas mais de um ano. É sempre proporcional essa conta, tá bom? Agora o lançamento E. No dia 19 de outubro foram comprados 3 computadores, pagos em 24 parcelas também, no total de R$6.000, certo? Então, R$6.000 eu vou pagar em 24 vezes, eu vou pagar metade para menos de um ano, metade para mais de um ano, certo? E eu vou ter R$6.000 em equipamentos de informática, aqui, ó. 3 menos de um ano, 3 mais de um ano, 6.000 em equipamentos de informática. Uma informação super importante. Por que que os equipamentos de informática são lançados separados do freezer, da televisão, por exemplo, equipamento de som? Porque dentro da regra contábil, né, dentro da legislação, foi identificado que os computadores eles ficam obsoletos muito mais rápidos que as outras máquinas, né? Então, dentro da contabilidade, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Existe um conceito chamado depreciação, que é a exaustão de um bem, né? É usar até acabar, né? Então, os computadores, dentro da contabilidade, é considerado que eles são exauridos, né? Que eles se acabam em 5 anos. As outras máquinas e equipamentos em 10 anos. Então, por isso que fica separado. Mas os equipamentos de informática têm um razonete exclusivo para eles. Agora, todas as outras máquinas e equipamentos vão para o outro razonete de máquinas e equipamentos. Só máquinas e equipamentos de informática que têm o seu próprio razonete, por conta do tempo de depreciação, de exaustão. Tá? Agora, o último lançamento. Foram compradas matérias-primas no valor de R$30.000 para ser pago em 30, 60 e 90 dias. Né? O que acontece aqui? Né? A gente comprou a matéria-prima e vamos receber um prazo para pagamento. Aí a gente usa outro razonete separado lá das duplicatas. A gente usa o razonete fornecedor. Então, a origem, eu devo R$30.000 para o fornecedor, tá? Mas eu tenho R$30.000 no meu estoque, certo? Por que que eu uso um razonete separado, né? Para origem de matéria-prima? Porque é o seguinte, a matéria-prima, a gente tem a intenção de que isso seja comprado, vendido, comprado, vendido, comprado, vendido, na maior velocidade possível, né? Se depender simplesmente da vontade do dono do negócio, vai comprar e vender adoidado. Por quê? Na compra e venda ele tem lucro, e quanto mais comprar e vender, mais lucro ele vai ter, certo? Agora, as outras coisas que a gente jogou lá nas duplicatas são coisas de infraestrutura da empresa, né? A empresa não trabalha com isso para comprar e vender, né? Computadores e móveis e coisa e tal, né?
a empresa não trabalha disso, né? É uma empresa de bolo. Então ela quer comprar e vender mercadoria. Então a gente separa para a gente poder ter uma ideia, né? Na hora que for fechar o balanço, do quanto nós devemos de infraestrutura e o quanto nós devemos para fornecedores de matéria-prima. Essa informação é importante? Muito. Por que ela é importante? Para ver se o nosso estoque de matéria-prima, se o nosso estoque não, né? Se a nossa dívida com os fornecedores de matéria-prima estão alta ou estão baixa. Por quê? Porque se a gente imaginar, vamos imaginar uma situação ruim que a empresa está passando e ela não tem dinheiro para pagar todo mundo. Uma empresa de bolo como essa daqui, ela está passando numa situação, está meio apertada, não tem grana para pagar todo mundo. Qual vai ser a prioridade de pagamento? O cara que fornece a matéria-prima, né? Porque se o cara parar de fornecer a matéria-prima, como é que ela vai vender bolo? Agora, o outro lado, dos computadores e dos móveis e tal, se ela atrasar o pagamento, ela não vende computador e móvel, né? Vai ter problema? Vai ter problema. Mas é mais fácil de contornar. E então, isso é uma das importâncias, né? Da gente separar as contas, né? E porque elas têm naturezas diferentes, né? Então, o ideal é que seja separado. Aqui, como a gente só está entendendo o conceito, né? Todos os itens a gente joga dentro do mesmo razonete estoque, conforme eu havia falado, né? Há pouco tempo atrás, o certo seria ele ser separado. Agora vamos continuar. A gente já fez todos os lançamentos. Agora nós temos que fechar os razonetes, né? Então a gente vai fazer a somatória de todos os razonetes. E aí nós chegamos a esses resultados. Agora nós vamos pegar esses razonetes e vamos distribuí-los dentro da estrutura do balanço patrimonial. Tá aqui, ó. Nossa conta banco, a gente tem R$ 1.990, temos R$ 30.000 em estoque, a gente tem R$ 33.000 em máquinas e equipamentos, 15.000 em móveis e utensílios, 6.000 em equipamentos de informática, 20.000 em instalações, né? O que dá um total de ativos de R$ 303.000. Né? Todos os recursos que nós temos para produzir. Tá? E do lado do passivo, nós temos as dívidas, certo? Então, a gente tem duplicatas menos de um ano de R$ 24.000 para pagar, fornecedor menos de um ano R$ 30.000 para pagar, duplicatas aí para mais de um ano de R$ 9.000 e os sócios que investiram R$ 240.000. Tá? Então, esse valor, né, a gente tem essas dívidas, a gente considera dessa forma, mas é claro que a empresa ela não foi feita para ser fechada, mas um dia ela vai se extinguir, tá bom? E é o seguinte, como é que funciona essa lógica aqui do balanço? A gente olha esse balanço patrimonial e a gente consegue observar o grau de endividamento, olhando aqui ó, no passivo circulante e no não circulante, quanto que a gente tem de dívida para pagar em curto prazo, quanto que a gente tem de dívida para pagar em longo prazo, quanto que nós temos ó, no circulante em dinheiro e mercadorias para a gente trabalhar, quanto dinheiro a gente tem empatado aqui para produzir o nosso trabalho, né? Produzir o bem e serviço que a gente oferece. Então, são essas informações que trazem aqui no balanço patrimonial, tá bom? Então, essas dívidas, por exemplo, que é do patrimônio líquido, ela não é cobrada, né? Porque é o que a empresa deve para os sócios, ela não é cobrada. Agora, do passivo circulante e não circulante, vai ser cobrado. Então, ela precisa saber o quanto ela tem a pagar, tá? E olha só que interessante. Como a nossa empresa começou com capital social de 240 mil, porém comprou muita coisa financiada, parcelada, né? Que são essas dívidas do passivo aqui que nós temos, né? 54 mil menos de um ano, 9 mil mais de um ano. Somando todas essas dívidas, nós temos um total
de passivo de obrigações no valor de R$303 mil. Então, sempre vai ser assim. O ativo e o passivo sempre vão ter os mesmos valores. Certinho? Então, é isso, pessoal. Então, dessa forma, a gente consegue mapear todo o patrimônio, onde estão investidos todo o dinheiro arrecadado pela empresa. Tá? Então, é interessante que o que? A gente agrega até o capital de terceiros, né? Que essa grana aqui, ó, que todo mundo vendeu financiado por a gente, não é um dinheiro que saiu do bolso da Paty, mas ela agrega ao patrimônio dela. Porque a empresa agrega aqui ao total das suas dívidas. Em compensação, agrega isso também ao total dos seus bens. Certinho? Bom, eu sei que no primeiro momento isso é um negócio difícil, né? Num primeiro momento, mas devagar a gente vai assimilando, né? É normal que a gente sinta esse impacto. Eu mesmo, a matéria que eu mais tive dificuldade na faculdade quando eu fiz administração foi a disciplina de contabilidade, né? Mas devagar a gente vai esclarecendo as dúvidas aí. Certo, pessoal? Então eu vou deixar aí 2 exercícios para vocês fazerem sozinhos. Quem tiver dúvida pode me chamando no WhatsApp aí, que a gente vai resolvendo, né? A gente vai dar aquele plantãozinho na quinta, mas qualquer dia vocês podem me chamar sem problema. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Álcool gel na mão e máscara na cara, turminha. Um abraço.